Meus irmãos, boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no SEAC, podendo falar para vocês sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Em especial hoje, a gente não vai falar tanto de doutrina espírita, porque afinal nós vamos falar sobre o Cordeiro Pascal, sobre a Páscoa, que é uma tradição em que o espiritismo adere muito pouco. Mas, aliás, hoje a gente vai tecer também algumas críticas ao espiritismo, que deveria aderir um pouquinho mais a essa tradição pascal. Hoje a gente vai entender, na verdade a gente vai estudar a história da Páscoa, por que ela surgiu, como surgiu a Páscoa cristã, que nós entendemos hoje, e cada um de nós vai fazer as suas considerações para saber se a gente deve ou não seguir alguns fundamentos da Páscoa. Eu penso que seja uma ideia maravilhosa celebrar a Páscoa da forma com que a Igreja Católica criou. Está lá o meu filho falando também que ele concorda. Lá de trás ele disse que concorda. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos estudar sobre como surgiu a Páscoa, mas não a Páscoa cristã. Porque a Páscoa, a primeira que existiu, não foi a Páscoa cristã. Nós vamos estudar também a Páscoa cristã, mas a gente vai entender que a Páscoa cristã, ela já é uma derivação da Páscoa original. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como surgiu então a Páscoa. Vamos ver o porquê de nós não comermos carne na sexta-feira. Alguém sabe por que não se come carne na sexta? Por quê e o que é a quaresma? O que significa essa quaresma para os católicos? Se nós devemos ou não malhar o Judas. Alguém aqui já malhou o Judas? Eu já. Quando eu era mais jovem, eu achava mó barato aquilo e malhava o Judas também. A gente vai entender um pouquinho sobre isso e se a gente deve ou não continuar malhando o Judas. Aliás, eu acho que a gente malha o Judas todo dia, mas não só na figura do boneco do Judas, mas a gente acaba malhando todo mundo, né? Porque, aliás, é um dos vícios que a gente tem a falar mal dos outros. O nome é maledicência. Quem já conseguiu se liberar totalmente da maledicência? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Não se preocupe não, que eu também estou nessa situação, tentando ainda. E a gente vai aprender também um pouquinho sobre. Mais na frente a gente vai aprender o que fazer na quaresma, e nós vamos ver que é uma possibilidade que a gente tem na quaresma de mudar essa questão da... Ó, o computador não está obedecendo não, deve ser algum obsessor. Tem algum obsessor apertando aqui, eu boto para trás e ele volta para frente, tá vendo? Volta para trás, por favor. Aí. Foi. Ó. Não, essa é a última. Aí tá indo sozinho. Não tem problema não, se o computador não quiser funcionar, a gente vai sem ele. Porque a gente não vai deixar de falar sobre a Páscoa. Quer que isso vá nos patrões? Sim, prof. Não, estamos indo para o mesmo lugar, ele está indo. Não está indo, né? É, estamos com algumas falhas de tempo. Esse aqui, então. Ah não, esse aqui voltou. É, então vamos fechar, pronto. Eu não gosto de fazer com isso aqui não, mas assim é até melhor. Porque normalmente eu não faço com computador não. Então vamos voltar, nós vamos falar sobre a Páscoa hoje. E a primeira coisa que a gente vai saber então da Páscoa é como surgiu a Páscoa. Será que a Páscoa surgiu? Se puder até desligar, por favor. Será que a Páscoa surgiu como a gente entende hoje a Páscoa cristã? Na verdade não. A Páscoa surgiu há muitos anos antes de Cristo. Na verdade, os povos judeus, eles viviam oprimidos pelo poder do Egito, e eles, naquela opressão toda, eles pediam a Deus que os mandasse alguma forma de libertá-los daquela situação tão delicada que eles viviam. E eles eram um povo, eram constituídos de um povo muito mesmo, com bastante fé. E eles acreditavam na salvação pela fé, eles acreditavam nos profetas. Então eles receberam um comunicado de que aquela escravidão iria acabar, de que aquela dominação iria acabar, através do envio de algumas pragas, para que o poder sofresse algo e eles
pudessem então ser libertados daquela dominação. E aí então foi falado para eles que iriam ser mandadas pragas, até que aquelas pragas conseguissem convencer quem havia ou quem dominava naquela época, até que fossem então libertados os judeus daquele jugo, daquela dominação horrível que eles tinham na época. Se alguém quiser estudar um pouquinho mais, eu aconselho que vocês leiam, isso está lá em Êxodo. Eles falam exatamente a história, que na verdade a gente tem muito pouquinho tempo aqui, a gente não consegue falar toda a história, a gente vai resumir bastante. E aí, no final das contas, como funcionava a situação do povo judeu? Eles recebiam uma promessa de serem liberados, de acabar aquele período todo de dominação, assim que a praga se instaurava no Egito. Aí a praga se instaurava, recebiam a dominação, mas quando chegava o final da praga, o pessoal voltava atrás e voltavam a fazer todas as maldades de novo com os judeus. E aí veio então a segunda praga, e aí no meio da praga se convenceram, falaram que iam libertar os judeus daquela dominação toda, mas acabava a praga e nada era feito. Parece até campanha política no Brasil, né? Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Parece a época da campanha e no final a época do mandato propriamente dito. Então, após muitas e muitas pragas, na verdade ao todo foram 10 pragas, e após essa última praga, na 9ª praga, quando viram que não tinha nenhum jeito, foi falado para os judeus então que seria enviada uma 10ª praga, e essa 10ª praga, ela seria terrível. Ao contrário das outras que tinham algumas pessoas que não se sensibilizavam tanto, essa praga iria dizimar todos os primogênitos de todas as famílias. Então entraria o anjo da morte em cada uma das famílias e ele mataria o primogênito de cada uma das famílias. E aí sim pensaram, desse jeito vai ser liberado o povo judeu. Só que os judeus falaram, mas como nós não vamos sofrer com essa praga, como é que vamos saber que o anjo da morte não vai liberar, ou não vai matar, desculpa, os nossos primogênitos também? Então o profeta, foi falado sempre através dos profetas, o profeta explicou para eles que eles iriam fazer uma cerimônia. Eles iriam pegar um cordeirinho de apenas 1 aninho de idade, para ser um cordeiro ainda puro, livre de qualquer impureza, e eles iriam colocar esse cordeiro dentro de casa. Na época o mês era chamado de Abib, então no dia 10 de Abib o cordeirinho deveria entrar dentro de casa e permanecer com toda a família, estudando, junto com os filhos lá, comendo, junto com a esposa e com o esposo, de tal forma que aquela família pudesse se afeiçoar muito àquele cordeirinho. E quando eles estivessem bem afeiçoados, depois de um tempo suficiente para eles estarem bem afeiçoados àquele cordeirinho, na verdade no dia marcado, que era o dia 14 de Abib, esse cordeirinho deveria ser sacrificado, e justamente mostrando o sacrifício daquelas pessoas e o sofrimento que estavam dando algo que elas gostavam muito, que elas amavam muito. Daí o motivo daquele cordeirinho ficar todo o tempo dentro da casa, convivendo com a família, para que a família pudesse se apegar a ele. E então nesse dia 14 de Abib ele seria sacrificado e seria o sangue dele colocado em cima de cada uma das portas dos judeus. E conta a tradição, é contado isso na própria Bíblia, no Êxodo, conta que o anjo da morte, ele passava de casa em casa, entrava, matava o primogênito, ia para a próxima casa, entrava e matava o primogênito. Em todas essas casas que tinham sangue do cordeirinho em cima da porta, ele via aquele sangue e ele pulava essa casa. Na época o idioma falava Pessach, de pular. Esse Pessach é o que a gente traduziu hoje para Páscoa. Nós traduzimos no idioma português Páscoa. Então, todas as casas em que havia esse sangue ali, o anjo da morte pulava, ele passava, ele Pessach em cima daquela casa, ia para a próxima e continuava matando todos os primogênitos. De tal forma que somente os que fizeram esse preceito tiveram a liberação dessa praga.
E aí o que funcionou depois? Muito tempo depois, para comemorarem a libertação, o povo enfim foi libertado, passaram lá pelo mar, tem aquela cena que o mar é aberto, passaram pelo mar, e um tempo depois, para eles comemorarem a libertação do povo e ao mesmo tempo reviverem o sofrimento da época, criou-se então a cerimônia do Cordeiro Pascal, que era o quê? As famílias se reuniam, colocavam igualzinho o cordeirinho dentro de casa, ficava lá uma semana, e no final de uma semana, no dia 14 de Abibe, matavam o cordeirinho e se alimentavam. E dizia a tradição que as pessoas tinham que comer o cordeiro inteiro, não podia ficar nada. Havia até uma licença para as famílias menores de se juntarem com outras famílias para poder conseguir comer o cordeiro inteiro, porque tinha que matar e comer o cordeiro inteiro. A gente pensa assim, nossa, mas que pessoal sem coração. Imagine um animalzinho nosso, um cachorrinho, vivendo dentro da nossa casa, e a gente num determinado momento mata o nosso cachorrinho e come. Vocês conseguem imaginar isso? O sofrimento que seria? Eu não consigo me imaginar numa situação dessa. Eu não consigo nem mais comer carne, eu não como peixe, nem frango, nem nada, de tanta pena que eu tenho dos animais. Já tem 5 anos que eu não consigo matar um animal, comer um animal. Imagine a gente comer um animal que convive junto conosco, dentro da nossa sala, dentro da nossa casa. E a gente pensa, o pessoal então não tinha muito coração, mas não, eles tinham muito coração, e eles sofriam muito. E o objetivo da comemoração da Páscoa era esse, era reviver o sofrimento daquela época, relembrar aquilo que eles passaram na época. Então essa é uma das cerimônias que a Páscoa originalmente tinha, a cerimônia do Cordeiro Pascal. E tinha uma segunda cerimônia também, que era chamada de cerimônia do pão asmo, ou cerimônia do pão sem fermento. Na época que o pessoal teve que sair às pressas, correndo, para passar lá pelo mar, na época em que abriu-se o mar, para toda aquela gente passar, eles não tiveram tempo para preparar o pão da forma que o pão deveria ser preparado. Então o que eles fizeram? Fizeram o pão às pressas e não dava tempo de colocar fermento, porque se colocasse fermento, teria que esperar o pão fermentar, para depois então assar e etc. Então foi o primeiro momento em que se criou um pão sem fermento, pelo menos para aquele povo. E aí há essa segunda comemoração também da Páscoa, que é a cerimônia do pão asmo, onde as pessoas se reúnem para poder comer esse pão sem fermento, também em lembrança daquela época do sofrimento, do momento de libertação do Egito. E a gente pergunta assim, o que então tem a ver com essa Páscoa que a gente convive hoje, que é a Páscoa que comemora o quê? A ressurreição de Jesus. Não é isso que a gente aprendeu hoje? Que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus? Na verdade, daqui a pouquinho a gente vai até aprender que até isso a gente esqueceu. A gente esqueceu que era a Páscoa originalmente, aí começou a comemorar a ressurreição de Jesus, depois a gente começou com o coelhinho da Páscoa, o vinho da Páscoa, e se a gente pergunta a maioria das pessoas hoje em dia o que é a Páscoa, dificilmente a pessoa vai falar sobre aquele sofrimento todo de Jesus, a crucificação, a ceia e etc. Mas a Páscoa cristã, ela comemora, muito embora algumas pessoas também não saibam disso, mas ela comemora aquele momento de ressurreição de Jesus. O que levou essa Páscoa a ser chamada também de Páscoa e o que levou aquela cerimônia antiga a ser transformada na Páscoa que nós conhecemos? Nós, como hoje, naquela época, nós não sabíamos nada do que iria acontecer. Eram seres humanos normais, vivendo como nós aqui, mas havia uma pessoa que era de um grau espiritual completamente diferente de todo aquele povo, que era Jesus, o espírito mais iluminado que já pisou aqui nesse planetinha Terra. E Jesus, ele conseguia prever o que iria acontecer, ele conseguia, olhando para a pessoa, saber quais eram as intenções das pessoas. Então Jesus, sabendo que ele seria traído por Judas, sabendo que Simão Pedro iria negá-lo as 3 vezes, ele junta todos os apóstolos, sabendo que ele iria ser crucificado, ele junta todos os apóstolos e fala assim: vocês venham para cá, vamos fazer a nossa última ceia. E eles perguntam, por que a última ceia? Porque em breve eu serei traído por Judas
mas não se preocupe, Judas, porque eu continuarei te amando. Esse era o amor de Jesus. Ele entendia que Judas ainda era alguém criança, espiritualmente falando, não era ninguém ruim, era uma pessoa que ainda não tinha conseguido um grau de evolução espiritual que o retirasse daquela situação. Será que a gente faz isso hoje? Ou será que 2000 anos depois a gente ainda não conseguiu achar esse equilíbrio? 2000 anos depois, a grande verdade é que quando a gente vê alguém fazendo algo de errado, a gente condena mesmo, a gente julga e tenta de qualquer jeito fazer tudo de ruim para aquela pessoa, então fica longe, nunca mais quer saber daquela pessoa. Infelizmente a gente ainda não chegou nem próximo do grau de evolução que Jesus já tinha há 2000 anos atrás. Ele está há milhares de anos, milhões, quiçá, de anos à frente da nossa evolução. Chegaremos lá um dia, chegaremos, nós sabemos disso. O Espiritismo nos explica que todos nós viemos desde o átomo até o arcanjo. E o Livro dos Espíritos ainda fala do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Então a nossa evolução é gradativa. Passamos por todas as etapas até chegarmos a ser anjos, arcanjos, etc. Então Jesus já percebia isso tudo, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Que ele iria ser crucificado, que ele seria traído. E ele chama os apóstolos para poder se despedir deles e fala: olha, eu em breve não estarei mais materialmente aqui com vocês. Eu ficarei ainda cuidando de todos vocês, mas não do plano material. Eu cuidarei de vocês apenas do plano espiritual. E aí, naquele momento, então, ele cria um grande sofrimento para os apóstolos, porque era justamente o momento em que eles perceberam que iriam se separar, ainda que fisicamente, mas eles não conseguiam ter essa visão espiritual ampla. Então para eles a separação ia ser total, iam perder Jesus. Eles acreditaram naquilo e entraram num sofrimento enorme. E Jesus, assim como o cordeirinho que entrou dentro da casa das pessoas e foi sacrificado para poder salvar aquelas famílias da devastação da 10ª praga, que iria matar o primogênito, e Jesus também entrou na terra assim. Ele entrou para poder nos salvar dos pecados, não como a igreja acredita. Aí vai uma pequena ressalva, tá? Não é falando mal de religião, mas essa coisa de que derramou o sangue e está todo mundo salvo, é uma história muito fantasiosa para nós acreditarmos. Porque seria muito fácil, né? Jesus derramou o sangue e agora está todo mundo salvo, a gente pode sair por aí fazendo qualquer besteira que for. É claro que Jesus salvou sim a humanidade dos pecados, mas ele salvou através do conhecimento. Ele explicou para nós o que nós precisaríamos fazer e exemplificou aquilo que nós precisaríamos fazer para sermos salvos. Mas depende de nós fazermos ou não. Tanto que tem 2000 anos depois, passaram-se 2000 anos e ainda muitos de nós não conseguimos fazer exatamente o que Jesus mandava nós fazermos. Então nós precisamos entender que a salvação de Jesus é essa. A salvação dos pecados é essa. Feito esse parênteses, vamos voltar para a historinha. Jesus então chega para eles, fala que vai se despedir, e eles entendiam que Jesus entrou na humanidade terrena para salvar a humanidade terrena e queria ser sacrificado. Iriam matar Jesus exatamente como fizeram com o cordeiro pascal. Por isso, e naquele momento de despedida, eles criaram essa cerimônia e falaram: a partir de hoje, então, nós vamos celebrar a Páscoa em homenagem a Jesus, em homenagem à sua morte, em homenagem à sua entrada. Por isso que há essa expressão na Bíblia, na Igreja Católica, do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que tira os pecados do mundo, justamente fazendo alusão a essa época em que o Cordeiro foi utilizado como símbolo para salvar as famílias daquela 10ª praga. É por isso que a gente chama, algumas vezes a gente ouve chamar Jesus de Cordeiro ou de Cordeiro de Deus. Tem umas variações, né? Quem já ouviu? Levanta a mão. Todo mundo, né? Isso é bastante comum para a gente. Então, a gente só não sabia por quê, né? Quem já sabia o porquê? Levanta a mão também. Só uma pessoa. Isso é bom, tá? Eu agradeço vocês. Que bacana. Era católica? Que legal.
bacana. Assim, eu acho isso maravilhoso que os católicos estudem, porque a maioria de nós até teve origem católica, mas a maioria de nós foi católico de dizer que era, né? A gente dizia que era católico, mas ia para a igreja, baixava, ajoelhava, levantava, saia de lá sem entender nada. O padre falava umas coisas lá, entrava aqui, saía aqui, a gente tomava horte e ia embora e acabou. Tem até um programa que eu gravei sobre a Páscoa, eu lembrei agora, eu vou contar para vocês. Eu só vou contar hoje para vocês um defeito meu, porque se eu contar muitos, vocês desanimam e vão embora e não me escutam mais. Mas eu vou contar um defeito para vocês. Eu contei de manhã, então o pessoal está sabendo, isso está gravado também, está na internet, qualquer um que pesquisar no YouTube vai acabar achando, então não tem problema nenhum eu contar. Eu também era desses espíritas, já que a gente falou mal do católico, que só finge que é católico, diz que é, mas não é. Tem espírita assim também, sabe? Eu conheço que era assim que eu era. Eu fui 15 anos espírita só de querer dizer que eu era espírita, mas na verdade eu ia para lá, escutava o pessoal falando, eu ficava meio que andando para lá e para cá. Quando eu era mais jovem eu corria dentro do centro e tudo, mas eu nunca quis saber daquela coisa ali. E teve até uma época da minha vida que eu cometi um crime dentro do espiritismo. Eu cometi uma fraude, porque tinha um irmão que ficava na porta e ele controlava, tipo 15 minutos depois do início ele não deixava mais entrar. E eu só queria ir para tomar um passe, né? Porque me sentia meio descarregado, meio com a bateria fraca. Eu falava, vou lá tomar um passe para eu poder ficar forte. E aí é verdade, o passe deixa a gente mais alegre, mais carregado, mais pronto para o dia a dia. Só que eu falei, pô, mas para tomar um passe tem que assistir a palestra, caramba. E eu chegava na palestra e assistia. E eu ficava olhando, tinha um irmão lá na porta e ele ficava, 15 minutos depois ele já chegava na porta, não deixava mais ninguém entrar. Eu falava, pô, então não tem como chegar 15 minutos depois. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu já chego mais para frente, eu assisto menos palestras e já vou direto para o passe. Mas eu descobri que esse irmão, ele ficava 15 minutos depois, porque muita gente chegava atrasada e ele falava, infelizmente não dá para entrar, tem a regra da casa. Só que quando faltava assim 10 minutos para acabar a palestra, ninguém mais chegava, né? Então esse irmão sentava no lugar dele e não tinha mais ninguém na palestra. Aí olha a fraude que eu consegui. Eu vi isso tudo, que eu não prestava atenção na palestra, eu prestava atenção em tudo em volta mesmo na palestra. E aí eu vi aquilo tudo ali, eu falei, já sei. O irmão 10 minutos antes ele senta, porque ele não imagina que vai chegar alguém. Então já chegava faltando 3 minutos para acabar a palestra, sentava lá atrás, tomava o passe e ia embora. Eu era espírita? Não, eu era espírita só de dizer que era. Graças a Deus eu consegui me livrar disso. Hoje, quando eu vou para o centro espírita, eu chego antes, sento, assisto a palestra, presto atenção em tudo. Mas eu já fui também. Então tem católico que é católico só de dizer que é. Tem espírita que é espírita só de dizer que é. E tem pessoas também que estudam. As pessoas que estudam o catolicismo sabem dessa simbologia toda. Mas o que essa simbologia pode ajudar a nossa vida? Então a gente acabou de ver agora que Jesus, ele passou por aquela situação toda, fez a última ceia, sabia que iria ser crucificado, que iria ser traído, aquilo tudo, e através desse sofrimento dele, desse sacrifício dele, que era bastante similar ao sofrimento do cordeirinho da época, resolveu-se então celebrar a Páscoa cristã, através da comemoração da ressurreição de Jesus. Esse é o primeiro momento. Agora, o que o coelhinho da Páscoa tem a ver com isso? Onde entra o coelhinho da Páscoa? Alguém conseguiu entender? Nem eu fui estudar, né? Falei, o que tem a ver o coelhinho? O coelhinho entrou algum tempo depois, porque o coelho vem lá da lebre, o próprio coelho também é um animal que ele se reproduz muito rápido. Então ele é considerado o símbolo da prosperidade. E aí vira o renascimento de Jesus, o nascimento de uma nova era. Então vamos ver um animal que ele consiga traduzir isso através da sua vida. E viram que o coelho ele traduzia isso. Face a elevada reprodução dele, face a tudo aquilo que indica prosperidade, que ele ia muito rápido, a velocidade dele. Falaram, então o coelho é o bichinho certo para celebrar a Páscoa. E o ovinho? O que tem a ver com a história? O ovinho não era ovo de chocolate, não. Graças a Deus mudou, porque antigamente entregava ovo de galinha cozido. Vocês imaginam na Páscoa a gente ganhando um ovo de galinha cozido? Ia ser um terror, né? Ia ser um terror. Eu estou pensando em fazer isso. Dá para as pessoas que a gente está meio mal de grana lá em casa, na família esse ano, e não tem como comprar muitos ovos grandes. Eu estou pensando até em pegar os ovos de galinha e fazer
cozido e entregar e falar, esse é o sentido original da Páscoa. Vocês acham que as pessoas vão gostar? Vão me bater, né? Mas esse era o sentido. Por que que tinha então o ovo? Originalmente foi feito o ovo. Porque dentro do ovo sai dali o quê? Uma vida. Então o ovo também é o símbolo da vida, o símbolo da ressurreição. O ovo parece que está morto ali. A galinha coloca o ovo, não tem nada ali. Mas logo depois, se a gente coloca para chocar, sai dali um pintinho que vira um frango, vira uma galinha, etc. Ou seja, o ovo simboliza a vida. E é claro que ao longo dos anos, né, o ovo não vendia muito caro, não dava para comprar, não dava para cobrar de um ovo de galinha, por mais que você pintasse ele, não dava para cobrar R$80, igual se cobra hoje no ovo de Páscoa. Aí o comércio tratou de fazer o quê? Transformar o ovo de galinha em ovo de chocolate. Eu não gostaria de falar uma coisa aqui não, porque eu não gosto de falar quando as pessoas não estão, mas minha mãe veio hoje, então eu posso falar a verdade. Eu sei como se compra o ovo de Páscoa barato. O ovo de Páscoa não precisa ser caro. Na minha família, o tempo todo, quando a gente ganhava os ovinhos, minha esposa falou para eu não contar isso, mas também tem uma palestra que está gravada isso também, então não é mais segredo, o Brasil inteiro sabe disso. O pessoal todo que me encontra fala, olha, você falou do ovinho da sua mãe. Quando encontra minha mãe também fala, ai, aquele negócio do ovinho. Sabe como é que funcionava o ovinho lá em casa? A minha mãe, coitada, ela sempre perdia o ônibus no dia de comprar o ovinho. Então ela perdia o ônibus, não conseguia chegar, isso era verdade, pelo menos eu achava que era. E ela não conseguia chegar no dia para comprar o ovo de jeito nenhum. Mas nunca, nenhuma Páscoa a gente ficou sem ovo. Porque no outro dia, posterior à Páscoa, sempre minha mãe trazia um ovinho pra gente. E eu e meu irmão, a gente era muito guloso, sabe? Tinha que ser um ovo grande. E minha mãe não tinha dinheiro para comprar aquele ovo grandão, mas não sei como, no outro dia ela arrumava o dinheiro e comprava. Só que, coitada, no ônibus, sempre esbarravam nela e o ovo ia todo quebrado. E a gente perguntava à minha mãe, mãe, como é que o ovo quebrou, mãe? Porque ele disse, não, meu filho, o ônibus está muito apertado, sabe como é que é? Me empurra de lá, empurra de cá, pô, quebraram o ovo, não sei o que fazer. Eu falei, não, mãe, não se preocupa, não, o ovo está gostoso do mesmo jeito, manda para cá, e eu e meu irmão, a gente comia feliz da vida. E aliás, se eu puder escolher hoje, eu escolho essa forma. Mais tarde, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a querer comprar ovo de Páscoa. Eu fui na loja um dia e vi o ovo R$80. Na época, tem que fazer a conversão, não me lembro quanto era, sei lá quantos reais era. E eu vi o ovo, aquele absurdo, não sei o que, eu comprei um ovo, eu comprei um pequenininho assim, né? O dinheiro deu para comprar um pequenininho. Falei, meu Deus do céu, como eu ainda fiquei com vontade de comer ovo. No outro dia eu passei lá na loja e vi o ovo muito barato. Aí eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aqueles papéis de ovo, assim, aquelas placas enormes, aquele ovo número 50, sei lá, baratinho. Eu entrei para comprar, eu comprei, fiquei feliz quando eu saí. Aí eu vi que o ovo é quebrado. No dia posterior, o ovo está todo quebrado, mas ele é baratinho. Por isso que minha mãe perdia o ônibus no dia da Páscoa. Porque no dia posterior, o ovo é totalmente barato. E eu aconselho vocês fazerem isso, tá? Quem quiser comprar um ovo grandão por um preço bom, vá no dia posterior. É só isso que eu faço. Eu nunca compro no dia da Páscoa. Até para dar de presente, a gente vai comprar na Páscoa. Mas para a gente comer, compra um dia depois que vocês vão ver que é o mesmo ovo. É uma delícia do mesmo jeito. Às vezes amassou um pouquinho, o pessoal vende pela metade do preço. Aí eu entendi porque que minha mãe sempre o ônibus batia no ovo, quebrava e etc. Eu entendi o motivo depois, através dessa questão do comércio e tudo mais. Mas por conta disso, então, a gente deve condenar o ovo de chocolate? Falar assim, isso aí não tem a ver com a Páscoa? Quantas pessoas, por exemplo, eu só trago um exemplo para vocês, só um. Quantas pessoas aproveitam a Páscoa para poder ir dentro dos asilos, dos orfanatos, pegar aquelas criancinhas, ou as pessoas já de mais idade, as pessoas abandonadas, e levar o ovinho de Páscoa, a caixa de bombom, etc. Vocês já imaginaram a maldade que seria eu chegar para aquelas pessoas e falar assim, não, a partir de hoje você não vai dar mais ovo para criança nenhuma dessa, porque esse não é o sentido da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, e antes disso ainda, era a passagem do anjo da morte através... Vocês imaginam isso? Claro que seria uma temeridade, seria uma maldade muito grande. Então a gente não tem nada contra o ovo de chocolate, eu como, adoro, não tem problema nenhum, mas a única coisa que a gente não pode esquecer é que o verdadeiro sentido da Páscoa não é o ovo de chocolate, nem o coelhinho.
o verdadeiro sentido da Páscoa é comemorar realmente o martírio que Jesus teve, aquele sofrimento todo dele. Então na Páscoa a gente tem que ter recatamento, a gente tem que se manter numa situação de paz, tentar evitar realmente as coisas da vida mundana, tentar evitar, pelo menos que se evite realmente álcool. É por isso que não se come carne, para poder tentar se abster de tudo aquilo que não faz muito bem para o ser humano. E aliás, eu queria entrar também um pouquinho com vocês aqui na Quaresma. Falei para vocês que a gente ia entender também o que é a Quaresma. Quem sabe o que é a Quaresma? Todo mundo sabe? Por que a Quaresma, quais são os preceitos da Quaresma, etc. A Quaresma é um tempo preparativo para a Páscoa. É um momento onde nós começamos a fazer uma preparação para o dia de Páscoa. A Quaresma, ela se inicia na quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas a gente não pode mais pular o carnaval, tá? Agora que vocês já escutaram a palestra, não podem mais pular o carnaval. Não tem mais desculpa para dizer que não sabia. Porque na quarta-feira de cinzas inicia-se a Quaresma. Nesse primeiro dia de Quaresma e no último dia da Quaresma, nós nos abstemos, ou os católicos, as pessoas que querem guardar o preceito da Quaresma, se abstêm de qualquer tipo de carne, fazem jejum e etc. E nos 40 dias da Quaresma se fazem 5 preceitos básicos. Eu até fiz uma pesquisa acerca dessa questão da Páscoa católica e eu estudei com um bispo chamado Dom Henrique, uma pessoa, poxa, muito instrutiva mesmo. Ele faz palestras muito bacanas. Eu até aconselho vocês a assistirem, porque a gente não pode mais, o espírita não pode ser mais um dos religiosos que estão aí para segregar a religião, para poder dizer que aqui é o lado A, lá é o lado B. Não existe isso para a gente. Nós temos que promover a união entre as religiões. Então não há problema nenhum, tá? Isso aí foi bom até fazer esse parêntese. Se chamarem a gente para um casamento na igreja católica, não há problema nenhum do espírita aí, meu Deus, eu não posso entrar aqui. E chamarem para a gente ir na igreja evangélica, algum evento, para assistir algo, não há problema nenhum. Nós espíritas não podemos ter esse preconceito. Ainda mais porque o próprio Kardec nos ensinou o quê? Que é fora da caridade que não há salvação. Não fora da igreja, ou do centro espírita, ou de qualquer outro lugar. Então não há nada que a gente tenha que falar mal de outras religiões, ou discriminar qualquer uma outra religião. E em especial a Quaresma, agora que eu vou falar para vocês os 5 preceitos, vocês vão ver que é uma coisa muito bacana. É um princípio muito bacana da Igreja Católica e que eu acho até que deveria ser seguido. A única crítica que eu faria é de não ser seguido nos 40 dias. Deveria ser seguido no ano inteiro, que é a tentativa que nós espíritas viemos, pelo menos, buscando, né? Muito embora a gente não consegue. Não consegue em todos os aspectos. E um a gente consegue, outros não. O primeiro preceito da Quaresma é fazer mais orações, ou mais rezas. Segundo a Igreja Católica, reza. Então, você vai intensificar as suas rezas. Se você reza meia hora por dia, faz oração meia hora por dia, você vai fazer 1, 2. Durante esses 40 dias, você vai rezar mais do que você reza normalmente. Esse é o primeiro. O segundo preceito é fazer a caridade ao outro, fazer o bem, fazer tudo aquilo que o outro precisa de nós. Enxergar o outro, ir a um asilo, ir a um orfanato, ir a um local de rua onde tem pessoas sem comida, dar um prato de comida, escutar as pessoas, ser uma pessoa melhor dentro da própria casa, da família, escutar os parentes, tentar fazer o bem para aqueles que convivem dentro da nossa própria casa. Então, durante os 40 dias, você vai todos os dias ter que fazer algo para o seu próximo. Olha que coisa maravilhosa, tem como a gente condenar isso? Isso é um preceito da Igreja Católica e eu acho que qualquer espírito em sã consciência não tem como condenar isso, né? Olha o terceiro preceito. No terceiro preceito, você vai escolher um alimento qualquer para se abster. Você vai se abster daquele alimento que você gosta muito. Nesses 40 dias você não vai comer. Se você, por exemplo, gosta muito, muito mesmo de açúcar, você não vai comer nenhum doce durante 40 dias. Você vai ficar os 40 dias em abstinência desse alimento. Também é algo maravilhoso.
Eu fiz uma entrevista, eu fui entrevistado pela Yasmin Madeira, participei de uma entrevista, a Yasmin Madeira, que hoje, poxa, é uma divulgadora do espiritismo até fora do Brasil, e ela falou para mim sobre uma pesquisa maravilhosa. Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que criaram, isso aí foi feito há mais de 40 anos a pesquisa, em que criaram um ambiente para as crianças, desde cedo, desde pequenininha, na primeira série, para criar um ambiente de contenção para as crianças. Então, como foi feita a experiência? Um dos fatos, por exemplo, uma das etapas da pesquisa, entregava-se um chocolate para a criança, logo no início da aula, e falava para ela, olha, se você conseguir chegar até o final da aula sem comer o chocolate todo, você ganha outro chocolate. É óbvio que algumas crianças conseguiam e outras não conseguiam. A que conseguia, ganhava mais um chocolate. E foi fazendo esse tratamento, esse treinamento de contenção nas crianças, desde cedo, e começaram a fazer um gráfico, são centenas de pessoas na pesquisa, e verificaram que as pessoas que lá na frente eram pessoas muito disciplinadas, muito bem-sucedidas na vida, pessoas com uma família bem estruturada e tudo mais, eram justamente aquelas crianças que desde o início foram tratadas através desse ambiente de disciplina, de contenção, de olha, você pode comer, mas não pode comer tudo. Tenha um limite, ou seja, criou-se um limite naquela criança desde o início da sua vida. Olha que coisa maravilhosa, essas crianças despontaram. Eram crianças que, quando adultas, tinham a vida praticamente perfeita, tinham a vida toda regrada, tinham família, conseguiam se relacionar bem com as pessoas, não eram egoístas, faziam bem, etc. Então, essa questão, por que eu fiz esse parênteses da ciência? Só para a gente poder entender que isso não é só religioso, não. Tentar se abster de algo que você gosta muito faz com que nós, seres humanos, nos acostumemos com não ter tudo aquilo que nós queremos. Essa não é a vida real? Na vida real a gente tem tudo aquilo que a gente quer? Não. Então, outra coisa maravilhosa também, como eu vou criticar isso? É um preceito católico, não tem nada a ver com o espiritismo, mas não há como criticar isso em sã consciência. É uma maneira de treinar as pessoas a se disciplinarem, treinar as pessoas a não terem tudo aquilo que elas querem. É algo simples, só alimento? É, mas é de pequenos passos que nós caminhamos na nossa vida. Então esse é um passozinho que precisa ser dado. Algo também maravilhoso. E tem mais um preceito, que é ler um livro da Escritura Sagrada. Tem que escolher lá Deuteronômio, Número, Levítico. Escolhe um e lê do início até o fim, dentro desse período da Quaresma. Nessa leitura, é claro também que a gente acaba aprendendo um pouco mais, sendo um pouco melhor, aprendendo, evoluindo um pouco mais. Então, assim, todos os fatores que são preceituados nessa Quaresma cristã, nessa Quaresma criada pela Igreja Católica, não há nada que a gente tenha que reclamar. E por último, e mais importante talvez, as pessoas, é o quinto preceito, as pessoas que vão fazer a Quaresma, vão respeitar a Quaresma, vão se abster de um vício. Vão escolher um vício para poder se abster. Se eu gosto, por exemplo, de álcool, eu vou ficar 40 dias sem álcool. Se eu gosto, por exemplo, de fumar, eu vou ficar 40 dias sem fumar. Olha também que oportunidade maravilhosa. Quantas pessoas não devem conseguir, depois de ficar esses 40 dias, muitas pessoas devem conseguir até se liberar daquele vício. É uma tendência muito grande que a pessoa se libere, né, daquele vício que tem. Agora, eu não queria ficar só nesse vício não, porque esse vício, normalmente, a gente vê como o mais comum aí para todo mundo, e a gente acha que só isso é vício. Tem outros vícios? Tem o vício da mentira. Pessoas que falam mentira o tempo todo, que não conseguem parar de mentir. É uma coisa péssima, acaba com as famílias, as pessoas perdem a confiança umas nas outras, as pessoas não sabem o que está acontecendo, porque nunca sabem se a outra está falando a verdade ou a mentira. Tem o vício da maledicência, que é aquela pessoa que fala mal de todo mundo. Qual vício é pior?
de verdade a gente não consegue, só olhando assim de cara, constatar. Por exemplo, o vício do fumo é horrível? É horrível, aquelas pessoas chegam perto da gente, às vezes fumam. Tem um amigo meu que ele fuma o tempo todo, até dentro das salas. Ele é tão viciado que ele não consegue, nem dentro de ambiente fechado, ele não consegue parar de fumar. Ele não vai a nenhum lugar que não possa fumar. Ele só vai na casa de amigo ou vai a algum lugar que possa fumar, porque ele entra num lugar e fuma dentro da sala, dentro de qualquer lugar que ele tiver, ele fuma. Agora, olha que coisa horrível esse bicho. Aquela fumaça dele não está perturbando a minha saúde? Não está atrapalhando o meu pulmão? Então aquilo é prejudicial a mim? É. Só que será que esse vício é pior? Não sei. O que é pior? Aquele pouco de fumaça no meu pulmão ou, por exemplo, aquela maledicência feita lá no ambiente de trabalho e que acaba gerando a demissão de um pai de família, em que a família inteira vai passar fome por conta de uma mentirinha, por conta de uma maledicência, de uma fofoquinha que acabou chegando lá nos ouvidos do chefe, na diretoria, e que ainda que fosse mentira, acabou o chefe acreditando e mandou aquela pessoa embora. Olha como a maledicência pode ser horrível. Então, isso é um vício péssimo. A gula, a sexolatria, as pessoas que não conseguem em nenhum momento ficar sem fazer sexo, as pessoas que não conseguem em nenhum momento ficar sem comer, comem exageradamente e desesperadamente o tempo todo. Então nós temos vários vícios na nossa vida, cada um de nós vai pensar naquele que nós temos. Não adianta a gente pensar assim, eu não fumo e não bebo, então eu estou bem. Não fumo, não bebo, não uso drogas, né? Estou bem. Não roubo, não, porque tem esses vícios também, né? Cleptomania, quer pegar tudo dos outros. Tem um monte de vícios. Eu vou parar aqui porque senão daqui a pouco eu vou começar a dar exemplo meu e vocês vão ficar terrorizados, vão querer ir embora. Eu já falei uma coisa ruim de mim, o limite é uma por cada palestra. Quem assistiu outra vai saber mais defeitos, mas eu não posso exagerar muito não. Aliás, eu falei duas, né? Eu era falso espírita e eu ainda fazia fraude no centro espírita. Olha que absurdo. Mentia, chegava atrasado só para poder pegar a palestra, dizia para todo mundo que eu era espírita, era tudo mentira. Mas vamos passar. E aí o que acontece então? Todo esse preceito da quaresma acaba ajudando as pessoas a serem seres humanos melhores. Aliás, de toda a palestra que nós tivemos hoje aqui, essa conversa que a gente está tendo, de tudo que a gente teve hoje, é claro que é maravilhoso saber como surgiu a Páscoa. Quem já conhecia essa história? Levanta a mão da Páscoa. 1, 2, 3 pessoas. E outra mais ou menos. Então é maravilhoso saber, é maravilhoso. Quando alguém pergunta a gente como é a Páscoa, agora a gente já sabe. Que legal! É maravilhoso saber como surgiu a Páscoa cristã, por que a Páscoa evoluiu para a Páscoa cristã. Maravilhoso. Só que o mais importante é o conhecimento aplicado. E a quaresma incentiva isso. Talvez de tudo aquilo que foi mais importante do que nós falamos hoje, e nós já estamos com quase 1 hora de palestra, eu já estou encerrando, mas talvez o que seja mais importante hoje foi justamente a gente aprender sobre a quaresma. Porque é algo que pode mudar a nossa conduta. Então, como eu vou condenar um conceito só porque ele não é espírita, se é algo que faz com que as pessoas, primeiro, intensifiquem suas orações, segundo, façam a caridade, façam bem ao próximo, terceiro, se abstenham de algo que gostam muito, que via de regra faz mal, porque aquele alimento que a gente gosta muito, que come muito, com certeza está fazendo mal, porque a gente não pode comer nada em excesso. Então, se eu vou escolher aquele que eu mais gosto, normalmente vai ser algo que, além de fazer bem, eu parar de me alimentar daquele, além de fazer bem para esse meu treinamento da disciplina, vai fazer bem também para a minha saúde física. Eu aprendi aqui também que eu vou ler o livro inteiro. Claro que a gente não vai ler o Velho Testamento, a gente tem uma vasta, uma ampla biblioteca espírita, em tudo quanto é canto. Se a gente vê aqui no Obreiro, são dezenas de livros, em qualquer centro que a gente vai, tem tanto livro espírita maravilhoso, mas podemos aproveitar para poder ler esses livros. Então, assim, tudo isso que nós aprendemos hoje aqui sobre a quaresma é maravilhoso, porque nos torna, se nós conseguirmos fazer, seres humanos melhores. O que é a proposta de hoje que eu queria trazer para vocês? É que nós façamos isso não somente na
quaresma, mas que a gente tente fazer isso ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ano. É difícil, por exemplo, a gente tirar um vício de nós? É dificílimo. Então pode ser que a gente leve 1 ou 2 ou 3 anos para fazer aquilo, mas vamos escolher a partir de hoje. Hoje não é o dia que ninguém sai daquela porta santa, mas eu queria que vocês se comprometessem comigo, de verdade. Não porque eu estou pedindo, mas se eu estou falando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vem de inspiração dos guias. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu queria pedir se vocês podem, ou quem pode se comprometer a hoje escolher um vício e tentar mudar esse vício. Nem que deve 2 anos ou 3 anos. Não vai ser hoje que a gente vai virar santo. Mas hoje eu queria saber de vocês. Quem pode, em casa, chegando em casa, pensar no vício que tenha e buscar, perseguir esse vício até acabar com ele. Quem pode? Pode levantar a mão, de verdade. Quem está disposto a fazer isso? 1, 2, não fiquem com vergonha não. 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8. Graças a Deus. Por favor, não deixem de fazer isso. Isso é maravilhoso. Tentar essa questão também da alimentação, ler mais. Tudo que nós falamos hoje é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Na verdade, o que a gente faz é o contrário. O que a gente faz, em vez de tentar evoluir, a gente fica preso às coisas ruins. Falei que ia falar da malhação de Judas. Pedi aqui no início para vocês falarem, a maioria falou que malhou Judas já. Eu também, tá? Mais um defeito. Meu Deus do céu, me perdoe. Mais um defeito, mais um problema que eu sabia deixar mais barato bater no Judas. Judas já virou um espírito de luz. E nós ainda temos a imagem de Judas de 2000 anos atrás, quando num dia infeliz da sua vida, ele traiu Jesus. Jesus já perdoou Judas, já foi lá, resgatou Judas, trouxe para perto dele. Judas já teve encarnações luminosas, já fez tanto pelo nosso planeta, e nós ainda continuamos com a ideia de Judas lá atrás, de 2000 anos atrás. Preste atenção se não é mais ou menos. E por que é importante essa reflexão? Por causa de Judas? Não, porque ele não está nem aí. Se a gente está triste, um espírito que já é de luz, ele não vai ficar chateado. Isso é importante para nós. Eu não posso mais fazer isso. Mesmo porque essa mesma coisa eu repito também no meu dia a dia com as pessoas que vivem. A nossa vida é como se fosse um filme. A gente vai vivendo um filme. Aí de repente acontece alguma coisa ruim em um momento da nossa vida, a gente tira uma fotografia. Tudo. E a gente guarda aquela fotografia do ruim, o filme está passando. E a gente traz aquela fotografia. E o filme está passando. E a gente está com aquela fotografia. Como se fosse uma obsessão. Alguém fez tudo de bom na nossa vida. Alguém nos tratou bem, nos educou e etc. Fez tudo de bom. Num determinado momento, ela fez um filme na nossa vida. Várias cenas. Num determinado momento, aquela pessoa me magoou. Eu tiro uma foto daquele momento, guardo aquilo e falo, nunca mais eu vou perdoar fulano. É ou não é assim? E algumas pessoas, quando a gente se espírita e começa a fazer palestra, isso é bom, tá? É legal. Algumas pessoas chegam pra gente para desabafar. É muito legal porque a gente pode dar um ouvido. Isso também é muito bom pra gente fazer. Ouvir as pessoas. Tem um monte de gente que só querem ser ouvidas. E a gente às vezes diz assim, eu não tenho dinheiro para ajudar, então eu não posso ajudar ninguém. Não pode ouvir um desabafo. E as pessoas acham que a gente faz palestra espírita é anjo, né? Coitados, não foram na maioria das minhas palestras, senão ia ver tanto problema que eu tenho, tanto vício. Eu mesmo conto, né? Algumas pessoas às vezes também chegam para mim e falam, né, que vergonha, como é que você falou aquilo? Minha esposa é a primeira a falar, como você falou aquilo? Programa gravado, como é que pode falar aquilo? Mas não tem problema, esse sou eu. Sou eu tentando ser diferente, mas ainda sou eu. Ainda falo mal dos outros, mas não tem problema. Olha a licença. Ainda falo mal. Tento me segurar, mas às vezes quando eu menos espero, eu estou lá naquela rodinha da fofoca, sabe? Aquela rodinha da fofoca que não chega um espírito iluminado para falar assim, não, mas vamos pensar na parte boa dessa pessoa que está sendo malhada. Só chega espírito zombeteiro. Chega cada espírito que chega ali encarnado, tá? Não é desencarnado não. Claro que tem uma pleiade de espíritos desencarnados também, que estão ali se alimentando daquilo. Mas cada espírito encarnado que chega ali, chega para botar mais uma pedrinha em cima, mais uma pá de cal, para falar assim, inclusive fulano,
em tal dia fez isso comigo. Que absurdo, né? E vira todo mundo fala assim, que absurdo. E assim vai aumentando a fofocada. Quando eu menos espero, eu estou no meio daquela roda. Ainda é um defeito meu também. Mas eu vou voltar para falar a questão de Judas. É importante que a gente perdoe Judas, porque nós precisamos perdoar as pessoas que em algum momento fizeram algo de errado para mim. E nessa questão das pessoas virem conversar comigo, não tem problema nenhum, tá? Eu adoro. Estou criticando não. Eu adoro isso. É muito bom mesmo você poder ouvir alguém desabafando com você. E as pessoas vêm conversar e às vezes falam assim, eu não perdoo fulano porque fulano, mas por que tu não perdoa? Porque fulano não merece. Mas tu não está vendo, você está mal, está doente, não sei, mas fulano não merece meu perdão. Olha que erro de conceito. Claro que eu sempre aproveito para evangelizar um pouquinho. Eu falei, mas o que tem a ver que fulano não merece? Você merece? Ah, eu mereço, sou uma pessoa boa. Então perdoe por você. Porque às vezes fulano já está lá do outro lado do país e nem sabe se a gente está ou não com o rancor dele. Se a gente perdoou ou não, não está fazendo diferença para o fulano. O perdão vai fazer bem para quem? Para nós. Então quando eu tenho que perdoar alguém, eu não tenho que saber se aquela pessoa merece ou não. E essa é a minha última fala, eu prometo. Eu não tenho que saber se aquela pessoa merece ou não. Eu tenho que saber se eu mereço ou não ficar com aquele rancor dentro de mim que tanto me faz mal. É claro que tem muito mais coisa para a gente falar sobre a Páscoa. Eu não falei sobre a carne, não falei sobre uma série de coisas, porque o tempo é muito curto. É impossível a gente falar tudo. Mas eu peço a vocês que estudem bastante sobre isso, porque realmente faz com que a gente tenha uma oportunidade a mais de evoluir. Qualquer estudo na nossa vida, seja lá na nossa carreira profissional, seja dentro do espiritismo, dentro de outras religiões, sempre nos fazem crescer. É a nossa obrigação como seres humanos evoluir moralmente e intelectualmente. Então eu convido todos vocês para aprofundarem mais esse estudo, para poder trazerem para mim também questões a mais que eu não falei. Nas próximas vezes a gente pode falar. Por quê? Porque o espiritismo, as religiões como todos são criadas assim, através de todos nós em comunhão fazendo a religião. E peço a cada um de vocês que não esqueçam da promessa, que me prometeram hoje, que vão chegar, vão escolher um defeito e vão perseguir esse defeito. Se isso vocês fizerem hoje, tudo que eu falei hoje pode ser esquecido. Só isso já valeu tudo que nós viemos aqui hoje fazer. E se vocês não fizerem, não se preocupa não. Se eu morrer, eu volto para puxar o pé de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.